Tal banda não é mais gótica? Ah, como assim? Calma, vamos ver então hoje as bandas que saíram do gótico. Beleza? Vamos lá. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Ó, vocês já sabem, aquele que frequenta aqui o canal já sabe. Antes de mais nada, deixa o like aí. Se você não é inscrito, deixa de ser folgado. Entendeu? Se inscreve. Boa parte da galera que assiste aqui o canal não é inscrito. Pô, assim não dá, não pode desse jeito. Então, ó, se inscreve aí. Toca o like, o sininho, que é muito importante para você continuar recebendo os vídeos aí do canal. Beleza? Siga também o canal lá no Instagram, o Under Brasil Rock. Tá? E entra na comunidade do Amino, que é a Góticos BR, que é aquele aplicativo lá de comunidades, muito bacana. Tem uma galera muito nova lá. Se você já é mais, tem, né, como eu já tenho certo tempo aí de casa dessa cena, ajude a galera mais nova lá a entender mais as coisas e tudo mais, dar um caminho para eles. E também tem o pessoal lá do fã clube do Lacrimosa, né, que tá em nova parceria com a gente aqui. E não interessa se vocês acham que eles eram góticos, agora não era, como o tema desse vídeo, ou se eles continuam sendo, se nunca foram, etc. Ainda assim, uma banda foda, faz um bom som. E esses caras do fã clube lá fazem um trabalho muito legal. Os caras têm canal no YouTube, tem Instagram, Facebook, então eu vou deixar tudo aí na descrição, sigam eles, tá? Acompanhem os vídeos lá que é muito bacana, beleza? Então tá, agora indo direto pro assunto do vídeo, é isso. Várias bandas fizeram música gótica e depois transcenderam, né? Ou modificaram um pouco ou completamente seus estilos ao longo do tempo. Então esses dias eu tava lá conversando com o Keeper, que vocês devem conhecer muito bem, e eu cheguei nesse ponto, sabe? Porque às vezes uma determinada banda ela é muito aceita na subcultura, ou ela fez música gótica em determinado tempo, mas agora o som mudou muito e não tem mais nada das características do gótico. Então como é que fica? Né? Bem, a gente está conversando, uma das coisas que a gente entendeu é, olhando pelo lado subcultural, da parte da subcultura em si, a banda é aceita e por isso ela é uma banda gótica. Mas pelo lado musical, que é o que eu tendo a avaliar aqui, e é o que eu costumo defender sempre nos meus vídeos, então essa banda não é mais gótica. Tá? Ou é uma banda que tem trabalhos góticos e outros não. E às vezes elas variam entre isso, sendo um álbum gótico outro não, ou às vezes no mesmo álbum tendo música que é gótica e não. Então é uma coisa que a gente às vezes tem que avaliar até música por música. Então vamos ver algumas bandas desses casos. A primeira, e eu acho que o exemplo mais clássico de banda que saiu do gótico é o The Cult. Então, The Cult é uma banda criada por Ian Astbury, que começou como Southern Death Cult em 82, fazer gothic post-punk. Depois eles mudaram o nome para Death Cult, né? Mudaram alguma formação da banda e tudo mais, mas passou para Death Cult. Mas com esse nome, com o Death, era muito estigmatizado do gothic, aquela coisa, e o Ian disse que não era realmente o tipo de som que ele queria fazer, né? Então em 84 a banda se torna The Cult, né, e o som segue numa direção ao hard rock. Tá? De início você ainda percebia influência um pouco do gótico em algumas guitarras, né, aquela forma de como que é a guitarra do gothic rock e tal, do gothic post-punk, mas com o tempo isso saiu completamente do The Cult, tá? Que se tornou uma banda totalmente de hard rock. Então acho que esse é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem. Tá, outra banda que modificou bastante seu som ao longo do tempo é uma banda que eu gosto bastante, formada na Alemanha nos anos 2000, tá? Que é Mono Inc. Witches, sages and science, there's more between heaven and hell. What our race had ever learned about life.
Então os 4 primeiros trabalhos do Mono Inc, eles seguiram a linha do Gothic Rock mais hard, tá? Com influências do Vision Thing, do Sisters, ou do Fields of the Nephilim e tal, e bandas dos anos 90. Nos primeiros álbuns você percebia não só os riffs mais simples, calcados no gótico, como o uso de certos elementos eletrônicos também, tá? Dando um som bem distinto, né, do que a gente vê hoje, por exemplo, principalmente nos trabalhos de 2011 para cá, onde o som deles foi modificando bastante e caminhando para uma linha mais de rock pesado, porém ainda não é metal, né? Mas assim, eles saíram, mas vira e mexe apresentam elementos do gótico em uma música. Por exemplo, na música Tag X, do álbum Terlingua de 2015. Tá, então você percebe que ela começa com uma guitarra bem de gothic rock e ela se mantém assim, mesmo nos momentos de base mais pesada, tá? Então na verdade esse álbum ele tem músicas com guitarra de gothic rock e outras não. E nos últimos álbuns do Mono Inc eles fugiram completamente, cara, do gothic rock. Porém eu acho, e ficou uma coisa que eu acho até difícil de classificar. Como eu disse, não é metal, tá? Então por isso definitivamente não é um gothic metal da vida. Mas talvez poderia ser considerado um alternative rock ou algo assim. Então já transcendeu a questão do gothic rock. Outra banda que é um clássico, esse é o clássico do gótico e tudo mais, e que é um clássico desse exemplo também de bandas que saem do gótico ou saem e voltam, é o The Cure. Inclusive tem um vídeo aqui no canal somente sobre o fato do The Cure dizer que não é uma banda gótica, tá? Então vou deixar o link aí também na descrição, porque eles ficam dizendo isso, e tem aqueles papagaios de pirata que ficam repetindo essas coisas. Mas assim, o caso do The Cure, como eu já expliquei no outro vídeo, tudo vou resumir, é que o primeiro álbum deles, de 79, o Three Imaginary Boys, é um álbum puramente post-punk, tá? E os próximos 3 são clássicos do gótico, são totalmente góticos, e são muito influentes. Já os 3 que vieram seguir já são álbuns post-punk, rock alternativo, pop, etc. E depois eles voltam pro gótico com o Disintegration, saem do gótico de novo nos próximos 2, depois voltam de novo pro gótico no Blood Flowers. Então você vê como eles saem e voltam pro gótico com certa fluência. Então essa é uma banda que pode ser muito bem aceita como gótica e em alguns momentos como não, tá? Agora uma outra banda menos falada nesse sentido, até porque ela é muito bem aceita, é o Diary of Dreams. Moving on, thirsty for life, still hungry for stay with me, just a little more, too much to... Pois é, o Diary of Dreams. O Adrian Hates, ele começou como guitarrista do Garden of Delight, mas ele já tinha começado o projeto do Diary há algum tempo, que só virou realidade lá nos anos 90, aquela coisa toda você já sabe. E o Diary of Dreams começa como uma banda de dark wave, mas já com influências de outras coisas no seu som, tá? E ele foi desenvolvendo um estilo próprio a cada álbum, até chegar no som que eles fazem hoje, e que se você for examinar pelos elementos, não tem mais absolutamente nada de dark wave. De início você percebia então esses elementos que eu já expliquei num vídeo aqui. Se você tem dúvida do que é o dark wave e tudo mais, eu tenho um vídeo só sobre isso, contendo quase tudo, né, de dark wave, então assista lá. E eles foram perdendo esses elementos com o passar do tempo, então adicionando mais piano, linhas de guitarra completamente diferentes do post-punk, do gothic rock, os elementos eletrônicos mais fortes. E isso já acontecia desde dos álbuns dos anos 2000, lá do início dos anos 2000, entendeu? E como disse também o Keeper na conversa que eu tive lá com ele, a banda surpreendeu muita gente quando eles vieram aqui da última vez no Brasil, porque o som estava com uma influência total de
metal industrial, completamente diferente daquilo do início. Agora uma banda que normalmente ninguém fala nesse sentido, até porque quando fala essa banda, todo mundo diz, é gótico. E existe esse consenso, né, geral da comunidade, e talvez agora eu possa estar entrando em polêmica ou sendo herege, né, quem sabe. Mas assim, é uma banda que ninguém fala normalmente nesse sentido, mas acho que a gente tem que discutir, que é Sopor Aeternus e The Ensemble of Shadows. His company, I enjoy it in fact. He's Sim, pois é, o Sopor. O Sopor é aquele tipo de banda que ele é aceito por todos e ninguém tem dúvida de que é uma banda gótica, tá? Todo mundo defende isso normalmente, mas isso é sem analisar a discografia da banda, tá? Então, por exemplo, o primeiro álbum, ele tem um nome gigante, eu não vou nem tentar falar aqui, mas ele possui alguns poucos elementos de dark wave, de música gótica lá do início dos anos 90, aquela coisa toda. Tá vindo com a influência de neoclássico dark wave, talvez tenha alguma influência do Dead Can Dance, eu não sei. Mas assim, bem poucas dessas influências mesmo, tá? O Sopor, ele por ser da Alemanha, pelo período que ele surgiu, junto com as suas influências, ele acabou entrando naquele movimento que eu já falei aqui várias vezes, o Neue Deutsche Todeskant, tá? E que trouxe vários elementos novos para a música gótica do modo geral. Então por isso elas são uma banda sempre aceita como uma banda gótica. Porém, assim, os próximos trabalhos de Sopor Aeternus, eles não são neoclássico dark wave. Eles são puramente neoclássico. Talvez até com uma boa pitada aí de dark ambient e tal, mas que não possui nenhum elemento de dark wave no som. Então assim, todas as instrumentações usadas, elas tornam o som do Sopor Aeternus completamente diferente do template de dark wave ou mesmo de qualquer outro estilo gótico, como gótico post-punk, gótico rock, death rock. Porém, no ano passado, 2019, Sopor Aeternus lançou um álbum de death rock, tá? Que é o Death and Flamingos. É claro que tem as suas pitadas do som típico de Sopor, é um death rock à la Sopor, mas é um álbum de death rock. E, portanto, é um som gótico. Já nesse ano, Sopor lançou um álbum que segue seu estilo mais típico, neoclássico. E então essa banda é uma banda que a gente pode ver que a grande maioria de seus álbuns é puramente neoclássico. Não dá para considerar exatamente como gótico, no sentido puro musical da coisa. Porém, tem algumas músicas e tem alguns álbuns que são. Então essa é uma banda que também transita dentro e fora do gótico. Bem, é isso por hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quais outras bandas que vocês lembram aí que saíram do gótico ou que transitam entre, né? Faz um álbum que é, outro que não é, etc. Lembrem aí, digam aí nos comentários. Eu sei que se tem algumas bandas aí que pode ser considerado uma heresia, mas gente, vamos pensar na questão que eu estou tentando propor esse debate aqui, tá? Questão musical da coisa, analisar os elementos musicais e tudo mais. Acho que é um debate interessante, por isso eu trouxe ele, tá? Então não esqueça aí também de deixar suas recomendações, de repente pode ter uma parte 2, né? Porque tem várias bandas que fazem esse tipo de trânsito. Então deixa o like aí, aperta o sininho, essa coisa toda e falou!